Olá, meus inscritos aqui do canal Ari Santos Basque Rico. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Domingão, Argentina campeã do mundo, né? Tricampeã do mundo, né? 3 vezes campeã do mundo, em cima de uma França, que era a atual campeã do mundo, né? Então, eu estou vindo hoje, né, trocar uma ideia, um papo aqui sobre uma questão que tem sido bastante debatida aí na imprensa, em diversos sites, anunciado por sites de renome, né, a imprensa qualificada, sobre uma questão aí, um boato que surge, né, que já está quase que oficial, não está oficializado nos mecanismos oficiais do Brasil, mas por parte da Argentina ela vem anunciando que o Brasil irá financiar, via BNDES, a segunda parte da construção de um gasoduto, né, que vai ligar uma província lá na Argentina até a capital. Então, a primeira fase eles conseguiram concluir via investimento, empréstimos de outros meios, e essa, para concluir essa segunda parte, o Brasil vai socorrer a Argentina emprestando 600 e poucos milhões de dólares, né, para conclusão. Então, é um assunto que vem muito sendo debatido, e é sobre esse assunto que nós vamos bater aqui um testa a testa, dialogar sobre isso, para botar aqui a minha visão, o que eu vejo sobre essa questão. Então é isso, vamos para o vídeo, mas antes de iniciar o vídeo, pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dá essa forcinha aí, ajuda a inscrição no canal, não vai custar nada para vocês, é simples, uma inscrição aí, não vai gerar prejuízos financeiros no bolso de vocês, então ajuda demais, faz com que o canal seja divulgado para outras pessoas, o like também é muito importante, os comentários, mas fica aí esse pedido da inscrição dos senhores aqui no canal. Então vamos para o vídeo, que é a parte mais importante. Bom, pessoal, o BNDES é um banco que foi criado lá em 1952, ou seja, no governo Getúlio Vargas. Lá naquela época que nós tínhamos grandes economistas, né, nós tínhamos um pensamento do Brasil industrializado, que nós estávamos saindo de uma era medieval brasileira para um processo industrial. E lá foi gestado diversos mecanismos de desenvolvimento que levou o Brasil para um outro patamar. E dentro desses mecanismos foi criado um Banco Nacional de Desenvolvimento, onde iria funcionar como uma agência de fomento à industrialização. É um meio de oferecer dinheiro mais barato para nossas indústrias. Só que ele é um Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele não se presta a fomentar investimento fora do Brasil. O Banco Nacional BNDES foi criado para ser um banco de apoio ao nosso industrial, ao nosso setor produtivo. Não foi para fazer graça em país lá fora. Então, assim, é um pouco preocupante quando você vê o Brasil se preocupar com o vizinho usando-se de uma instituição que foi gestada na sua origem para desenvolver o nosso processo industrial. É claro que o Brasil, como um país, maior país da América do Sul, e tendo a seu lado os seus vizinhos, é importante ter uma política, né, uma geopolítica regional de apoio aos vizinhos, né? Então, como o Brasil é a maior economia, é a mais pujante, a que tem mais força econômica, ele tem que servir dos vizinhos como um mecanismo de apoio. Só que o Banco Nacional de Desenvolvimento não pode ser essa instituição com essa finalidade. Eu acho assim, que se você observar os bancos internacionais que fazem esse serviço, são bancos criados com essa finalidade. Então, assim, você não pode pegar o nosso Banco de Desenvolvimento Nacional e usar os recursos para fazer empréstimos lá fora. Então, se essa ideia, se esse assunto, essa notícia se concretizar com o início do próximo governo,
Pelo lado geopolítico, é um passo interessante. Deveria ser a política do Brasil, da boa vizinhança. Agora, pelo outro lado, viés interno do Brasil, você vê o seguinte, que o Brasil não fez o seu dever de casa. Nós temos graves problemas de infraestrutura, né? Principalmente na área de gás, pagamos um preço gigantesco. É o maior custo numa família pobre no Brasil é o botijão de gás. Hoje custa aproximadamente, eu nem sei mais, mas eu acho que é cento e alguma coisa, 130, R$ 140 um botijão de gás. Representa dentro de um salário mínimo de R$ 1.212 um percentual muito alto. Só que o Brasil tem reservas de gás gigantescas, tem capacidade, tem força pessoal, tecnologia para produzir e ser autossuficiente em gás e levar esse gás com preço mais barato aos grandes centros consumidores. Falta o quê? Infraestrutura. Aí o Brasil vai fazer infraestrutura em outro país? Então, assim, fica uma certa reflexão de nós brasileiros, o que nós vamos pensar de o Brasil com um país industrializado. Você não fez o seu dever de casa e vai se preocupar em fazer lá fora. Nós não temos transporte público suficiente. Nós vamos fazer metrô, financiar metrô lá fora. Um segundo ponto é o seguinte: quais as garantias que terão o Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento, para fazer esse aporte de quase meio bilhão de reais que ele vai ter como garantia? Como ele vai poder executar esse título de dívida, caso não seja honrado pelo país vizinho, que todos nós sabemos que passa por turbulências financeiras gigantescas, inflação na casa dos 100% ao ano? Então, assim, são reflexões muito graves que, do meu ponto de vista, eu vejo o seguinte: nós não fizemos o nosso dever de casa. Você só pode pensar num ato dessa natureza quando você já tem feito o seu dever de casa. A China, por exemplo, tem seus bancos de fomento exterior para fazer investimento lá nos países dos quais ela tem interesse, mas ela fez o dever de casa. Então, ela fez o dever de casa. O BRICS, né, criou também um banco, o Banco dos BRICS foi numa reunião aqui em Fortaleza, na época do governo Dilma, né, e eles gestaram um banco dentro dos BRICS para fazer frente ao FMI e ao Fundo Monetário Internacional para fins de essas políticas de investimento. Só que, tanto qualquer banco que você pegar, o BIDES, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, esses bancos, eles fazem investimento nos países, mas eles criam amarras, eles levam técnicos para que imponha políticas que seja do interesse do banco e que mantenha esse país amarrado às regras do banco e que nunca conseguem mais sair dessas amarras. São mecanismo de atraso para o país. Eles vendem com uma faixa de desenvolvimento, de progresso para o país, mas por trás existem regras de atraso que o país, a partir do momento que pega esse dinheiro, nunca mais ele consegue se livrar da dívida e se livrar dos problemas e se livrar das interferências desses bancos dentro das suas economias. Então, assim, é bom, né, que tomara que não se concretize isso aí, mas segundo diversos sites renomados, né, dizem que já está fechado, assim que o novo governo entrar, será fechado esse empréstimo de 600 e poucos milhões de dólares para que a Argentina consiga concluir, né, esse gasoduto levando é, gás de uma província até a capital e barateando os custos, vai gerar para a Argentina um grande custo. Claro, para a Argentina é um presente de Papai Noel. Agora, e o Brasil? Os nossos problemas que nós temos de infraestrutura, em qualquer setor que você olhar, você vai ver que o Brasil tem graves problemas de infraestrutura necessária, requer imensas quantias de recursos. Hoje, o Brasil importa combustíveis, gasolina e petróleo. Por outro lado, nós tivemos um prejuízo gigantesco numa refinaria que foi iniciada lá no governo Lula, lá em Abreu e Lima.
um projeto que para o Brasil ia trazer desenvolvimento para o Nordeste, principalmente para Pernambuco, aquela região gigantesca, e que foi jogado lá, está prejuízo lá, abandonado, e que tornaria o Brasil, né, para produzir os combustíveis e os materiais químicos necessários para a nossa indústria. Está abandonado, foi jogado em prejuízo, esses prejuízos são incalculáveis, são bilionários. Então, assim, você vê o Brasil, né, fechando ou privatizando o seu parque industrial, por outro lado, abrindo mão para importar produtos dos seus concorrentes lá fora, gasolina vinda dos Estados Unidos. Nós abandonamos nosso projeto de construção de fábricas de fertilizantes para importar de fora, sendo que o Brasil é um país por natureza agrícola. Então vem desde o pau-brasil, quando foi descoberto, até os dias atuais, como seu principal produto de pauta de exportação, produto agrícola. Foi com o pau-brasil, foi com a cana-de-açúcar, foi com o café, e agora somos com uma diversificação melhor de produtos agrícolas, carne, frango, soja, milho e diversos outros produtos agrícolas. Mas a pauta de exportação do país sempre foi uma pauta voltada para o setor agrícola para exportação. Então, o que o Brasil deveria fazer? Fortalecer a sua autonomia e industrialização de quê? Produção de sementes, produção de fertilizantes, para não depender de vinda de tecnologias lá de fora. Afinal, o Brasil tem condições pessoal, material, de ser autossuficiente nessa linha de produção, já que é a nossa vocação natural. Então, pensar primeiro no Brasil, para depois pensar no amigos vizinhos aqui. Outra coisa que eu acho assim, que quem deveria criar e já deveria ter um banco do Mercosul para essa finalidade. O Mercosul, os países que compõem, inclusive o Brasil, já eram para ter gestado e criado um banco com essa finalidade de fomentar e ajudar os países vizinhos no seu desenvolvimento industrial, na sua política de criar infraestrutura para desenvolvimento e não o banco, o BNDES, que tem finalidade nacional. Então é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Estou conversando com vocês aqui. A Argentina acaba de ser campeã do mundo. Parabéns para a Argentina, né? O futebol foi sofrido nos pênaltis, mas é campeã, tricampeã do mundo. E para nós aqui da América do Sul é melhor que a França da Europa. Nada contra a França, mas é isso. Então, pessoal, era isso que eu tinha. Eu vejo que o Brasil não está no caminho certo, né? Tomara que não se conclua isso aí. Então, um abraço e até o próximo vídeo.